Universidade Federal do Ceará, mestre em Processo e Direito ao Desenvolvimento pela Unicristo. Ele foi promotor de justiça, também é juiz formado de magistrados, pertencendo ao Banco Nacional de Formadores da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Graduação. Muito boa tarde, Excelência. Boa tarde, dona Marta. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Cidade. Doutor Essi, vamos conversar um pouco aqui com o senhor, questionar quais são, na sua opinião, os principais problemas enfrentados pela magistratura brasileira, doutor, atualmente? Olha, eu acho que cada estado tem uma realidade diferente na magistratura, né? Mas acredito que uma coisa que seja comum seja a questão da estrutura, né, de trabalho, que ainda é precária. Claro, alguns estados mais bem estruturados, outros menos, né? Mas quando eu falo de estrutura, eu falo especificamente de apoio, né, de servidores, né? Porque uma vara... reduzido? É reduzido, é um problema que a gente tem. Aqui no Ceará, especificamente, é um problema muito crônico que a gente tem, mas que vem sendo, aos poucos, vem sendo resolvido, né, com contratação de novos servidores. E caminhamos aí para um dia a gente conseguir realmente corrigir essas situações. Doutor, e a distância, as comarcas, tudo, enfim, como isso é solucionado? Olha, hoje a gente ganhou muito com a tecnologia, né? As audiências hoje, elas podem ser feitas remotamente, né? Ganhou não só, digamos, a agilidade da justiça, mas também a própria população, com perca de tempo, deslocamento, gasto com transporte, né? Sim. Doutor, o senhor lançou um livro, Judicialização da Saúde. O senhor pode falar um pouquinho? Esse aí é dos meus grandes anseios, assim, até de falar aqui no programa. Sim. Na época da pandemia, né, logo depois da pandemia e no meio da pandemia, eu estava fazendo minha dissertação de mestrado e aí eu precisava chegar a um tema, né, para escrever. E aí eu comecei a pensar e eu sempre fui muito ligado à questão da medicina. Eu digo muito que se eu não fosse médico, se eu não fosse da área jurídica, eu iria ser médico, né? Sim. Mas eu tenho assim, uma aproximação muito grande, tenho parentes médicos, né, sobrinhos, e eu resolvi abordar um tema que é um tema hoje, inclusive foi decidido recentemente pelo Supremo, um tema bem espinhoso. Na verdade, eu fiz um corte epistemológico, né, para que a judicialização da saúde não fosse só o tema genérico, mas eu fiz um corte para me abordar na análise crítica sobre a decisão judicial no fornecimento de medicamentos de alto custo pelo SUS. Só para a senhora ter ideia, esse problema da judicialização, que vem ali desde a década de 90, há tratamentos para uma única pessoa, com o medicamento, por exemplo, o tratamento da AME, né, que é a atrofia muscular espinhal, que é o Zolgensma, isso é só a título de exemplo, que pode chegar por ano a 11,5 milhões de reais para uma única pessoa. E assim, e aí é uma grande 11 milhões para uma única pessoa. E aí a gente se preocupa porque a gente sabe que os recursos são escassos, né? A gente se preocupa porque quando você tira recurso para uma determinada adquirir alguma medicação extra por determinação judicial, você está tirando de um canto, né? Você está colocando e está tirando de outro. Você acaba descobrindo o orçamento da saúde, né? E isso fere até um pouco a igualdade de acesso à justiça, né? A própria eficiência das políticas públicas, né?
E fere também o princípio da deferência ao próprio sistema, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Sim. A gente tem que raciocinar que não existe nenhum sistema público de saúde do mundo, nem na Inglaterra, que é o NHS, né, que forneça tudo a todos. Isso não existe. Por exemplo, há uns 15, 20 anos atrás, houve uma incorporação de uma medicação para tratamento de hepatite C na Inglaterra, pelo NHS, e foi uma incorporação que a gente chama de incorporação progressiva. Sim. Então, num dado ano, ele fornecia 1.000 tratamentos, no ano seguinte 1.500, no outro mais aumentava para 2.000 por ano, e assim até diluir o preço da medicação durante alguns anos para que não houvesse um impacto que comprometesse o próprio sistema público de saúde. Aí houve melhorias. Aí. Não, a questão é, eu estou querendo trazer para a baila, é que não existe nenhum sistema de saúde público no mundo que dê tudo a todos. Especialmente drogas e medicações e tecnologias de saúde que causem um descobrimento do orçamento da saúde. Para a senhora ter ideia, tem município pequeno que o valor de um tratamento desse é o valor todinho orçado para a saúde. Como é que o município vai ficar? Então, pensando nisso, né, eu fui trabalhar nessa pesquisa, né, e eu cheguei a algumas conclusões e sugeri algumas soluções para esse excesso de ativismo. Porque a gente tem ali, e é importante que a gente faça uma anamnese, a gente tem ali a judicialização da saúde, ali no início da década de 90, para a questão da política pública de AIDS, tratamento de AIDS. E foi muito boa ali no começo. Afinal de contas, hoje o Brasil é referência no tratamento de AIDS, e foi através dessas demandas judiciais que compeliu o poder público a robustecer sua política pública no tratamento da AIDS e prevenção. Inclusive, naquela época, se trabalhou com quebra de patente dos medicamentos, porque os medicamentos também eram muito caros. E aí, essa judicialização ela foi caminhando de uma forma que ela acabou se tornando patológica. Patológica para a magistratura, por volume de demanda. A gente tem um crescimento aí anual de 20% de demandas de saúde. Hoje a gente está com a casa, hoje nós nem terminamos o ano. A gente tem uma casa hoje de 685 mil demandas de saúde no Brasil, numa espiral crescente, em progressão geométrica. E se a gente não racionalizar isso, a gente vai ter uma inviabilização até do próprio Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai parar para responder só a demandas de saúde. E também, quando o Judiciário se imiscui numa política pública de saúde e desprestigia a capacidade técnica do órgão de saúde, nós acabamos gerando uma descompensação, um descontrole do sistema público de saúde, que tem suas políticas públicas e seu orçamento preconizado. Doutor, porque aí as pessoas que estão a necessitar entram no judiciário, não é? Pedindo esse apoio, é isso que o senhor quer? Mas entenda, não é para qualquer medicamento, são medicamentos de alto custo, eu não digo nem alto, altíssimo custo. E muitas vezes, drogas que não têm nem uma percentagem de eficácia alta. Por exemplo, medicações que têm, não é o caso aqui dos Zolgensma, mas medicações que têm 3, 4% de eficácia. Né? As pessoas entram no judiciário, porque o judiciário compila o poder público a fornecer a medicação que é exacerbadamente muito caro e que... Com eficácia de 4%. 3, 4%. Então, todo esse conjunto aí preocupou, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, que recentemente expediu uma decisão final no tema 6, em repercussão geral sobre a matéria, inclusive adotando praticamente boa parte do que eu preconizo aqui como solução, que é justamente a medicina baseada em evidência, né, respeitando a eficácia da medicação para poder se fornecer judicialmente, a consulta aos núcleos técnicos, né, de apoio técnico, que são os NATJUS, que os magistrados têm para fazer essa consulta prévia para ver se aquela medicação ela realmente é imprescindível para o tratamento, se não tem um outro substituto terapêutico, se não tem outra medicação que um valor mais reduzido e que produz o mesmo efeito para o tratamento, né? Então, assim, o Supremo ele veio nesse mesmo veio em encontro por coincidência, claro. Esse meu livro que eu lancei, na verdade, ele saiu da editora agora no meio do ano, junho, julho, e essa decisão do mês passado, e por coincidência, o Supremo, de uma certa forma, acaba vindo em encontro ao que eu preconizo aqui no livro como proposta de solução.
Não é que o Supremo tenha proibido a judicialização de medicações de alto custo, mas ele exige agora, no tema 6, uma série de requisitos. Primeiro, a fornecimento de medicação que não esteja no rol do SUS, ele precisa, para ser concedido judicialmente, que essa medicação esteja aprovada pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Uma medicação que é comercializada lá fora do país, mas que não tem a aprovação, não tem um registro através da CEMED na Anvisa, ela não pode ser pedida judicialmente. Então, o primeiro requisito, que a medicação que se está postulando, claro, que está fora do SUS, que ela esteja, no mínimo, autorizada a ser comercializada, regulada pela Agência de Vigilância Sanitária Nacional, que é a Anvisa. Segundo, é preciso que haja uma incapacidade financeira do paciente na compra daquele medicamento. Terceiro, que não exista um substituto terapêutico, ou seja, que não exista um outro medicamento que se substitua e que seja de um valor menor ou que esteja no rol do SUS. Tá? Os juízes vão ter que previamente fazer essa consulta a esse NATJUS. É um núcleo técnico de apoio ao judiciário, composto por médicos, que vai emitir o parecer para dizer se aquela medicação é realmente imprescindível e necessária e é a única medicação capaz de tratar o paciente, inclusive verificando se aquela medicação é eficaz dentro dos parâmetros da medicina baseada em evidência, da MBE. Tá? Justamente para quê? Para que não haja um desregulamento, um descontrole do sistema. Né? Então, basicamente, essas foram as balizas que o STF preconizou, né? E que vincula a magistratura toda do Brasil, para que a gente possa não negar por negar a medicação, mas racionalizar e fornecer medicações que realmente tenham comprovação científica. O que é que acontece? Só para eu trazer um dado. Os laboratórios, a gente sabe que a indústria farmacêutica existe. E muitos laboratórios deixaram de produzir, de investir recursos nas suas pesquisas para medicações de doenças de base, como, por exemplo, diabetes, alta de colesterol, né? Que mais? Pressão alta, essas doenças de base que o SUS trata. Por quê? E passaram a investir verbas e pesquisas em medicações para doenças raras de alto custo. Por quê? Porque o retorno financeiro é maior. Você imagina que você compra uma caixa de uma medicação de um dipirona, que é 5, 10 reais, que é uma medicação comum, estou dando um exemplo bem grosseiro, e aí você vai trabalhar com uma medicação que custa milhões. Então, para o laboratório, é mais vantajoso que ele, de uma certa forma, invista em medicações mais caras, porque a lucratividade vai maior. E a gente está cansado de pegar aí, de vez em quando, alguns casos de fraudes, né? Operações policiais de fraude. Fraude que eu falo em quê? Em esquemas de prótese, né? Então, a gente tem que estar sempre de olho a tudo que sistematicamente ocorre, para que a gente tenha muita responsabilidade com as verbas públicas. Porque existe um caráter do SUS que a gente chama de universalização, né, da saúde, que o SUS é para todos. Se você retirar o dinheiro do SUS para um único paciente, quantos pacientes você vai deixar descoberto? Quantos leitos de hospitais vão deixar de ser abertos? Né? Não se trata de deixar o paciente abandonado sem a medicação. Doutor, é fornecer uma medicação que realmente tem eficácia e que não haja um substituto para ela. Doutor, mas a demanda é grande, não é? É infinita. É infinita, não tem fim. Mas não é só no Brasil. Em todos os países do mundo, a população está envelhecendo, né? E é uma tendência do Brasil também, que a população está envelhecendo. Mais patologias vão acontecendo, né? Mais doenças vão acontecendo. Então, para a senhora ter ideia sobre essa questão da eficácia da medicação, existe um prêmio na França chamado Golden Pill. Uma tradução literal é pílula de ouro. Ele premia as medicações lançadas naquele ano e que trouxeram ganho terapêutico. São eficazes, com alta eficácia. Ocorreu nos últimos anos de passar 10 anos sem ter nenhuma medicação premiada. Porque as medicações que foram inventadas, que foram descobertas, baixa, né? não tinham eficácia que pudesse receber a premiação. E então é isso que a gente tem que ter cuidado, né, ao excesso, né, que tem até um movimento aí criado aí pelo Dr. Alberto de Lara em 2011 na Itália, que se chama Slow Medicine, que é uma medicina mais lenta, não no sentido de ser mais lenta, de ser ineficaz, mas é uma medicina mais sóbria, mais respeitosa, né, e mais justa, contra o excesso
por exemplo, de requisições de exames médicos desnecessários, que submete até pacientes a determinados riscos, porque todo exame tem um risco, né? A gente tem aí, às vezes, minha mãe é que conta que antigamente os clínicos chegavam, olhavam, faziam os exames com as mãos e ali já detectava a doença. Hoje você chega a um camalhaço de exame, né? Aí a gente tem que realmente pensar. Isso é custo, né? Tudo é custo. Inclusive, acaba comprimindo, né, o custo dos planos de saúde e lá na frente, no ano seguinte, o seu reajuste do plano de saúde vai ser maior. Porque não existe almoço de graça, né? Muito bem. Rodrigo, é com você. Ok. Marta Pereira, nós vamos agora ao intervalo comercial e voltamos com a entrevista com o juiz de direito, presidente da Associação Cearense de Magistrados, doutor Herci Alencar. Eu ficaria assim, uma tarde todinha escutando. Muito bom. Muito esclarecido. Queremos agradecer aí a audiência de todos que estão pelo Instagram também. Márcia, lá de Belo Horizonte, Sidênia Furtado, Davi por Deus, Ana Paula Silva. Muito obrigado pela audiência. A minha mãe dizia assim, sempre uma folhinha de malva. Tudo medicinal, né? Nem funcionava, viu? Até o Vico Vaporub, né? Eu vi. Eu uso muito, né? É bom, viu? Para quem está assim com cansaço no peito. O senhor estuda muito, já estudou muito, hoje não precisa mais. Não, tem isso não. A gente não pode parar de estudar, não. Isso aqui eu fiz agora. Já formado, já. Esse mestrado eu fiz agora e quero partir para o meu doutorado, se Deus quiser. A sua mulher é também nessa área? É na área de arquitetura. Tem que levar o meu para você tem? Vou ver se eu acho para ti depois. Estamos apresentando Diálogo Aberto. Comunicando Marta Pereira. Uma dica especial aí, Marta Pereira? Tem uma dica maravilhosa. Quem vai fazer aí aquela pizza maravilhosa agora, para o almoço até, tem que usar a melhor farinha de trigo, a farinha de trigo Dona Maria, com todas as garantias do grande moinho cearense. É a melhor farinha de trigo. Você que vai fazer suas compras, não esqueça, o melhor supermercado Pinheiro, Bom Vizinho, lojas com melhor preço, melhor atendimento. Faça seu cadastro no pinclube.com.br e tenha acesso aos melhores preços do mercado. Supermercado Pinheiro, o Bom Vizinho. Nós estamos com um ouvinte na linha, o amigo Raimundo José. Muito boa tarde, amigo. Saudade, viu? Ok. Ah, ah. Ah.
Ele, amigo, certo? Ok, Ele vai, muito obrigado, Raimundo José. ele vai Muito falar obrigado. com você, Sempre importante sua ok? participação. Pode falar, excelência. Na verdade, deixa eu fazer uma explicação. O que eu falei foi que a indústria farmacêutica hoje, mundial, isso é um fenômeno mundial, ela vem preferindo abandonar a evolução das pesquisas para as doenças de base, como eu dei exemplos aqui, por exemplo, diabetes, né, que acomete boa parte da população, problemas de pressão alta, né, hipertensão, né, a questão do colesterol, etc. E focar nessas pesquisas de medicamentos para tratamento de doenças raras, que são medicamentos caríssimos, né, de uma forma até desproporcional, e aí a gente tem que ser sincero, em busca do lucro econômico, né? A indústria farmacêutica é uma indústria, não deixa de ser, e ela tem suas preferências, então ela acaba correndo, digamos, uma loja de carro, por exemplo. Você vê um carro que você comercializa e que ele vale a revenda dele o preço de um mês todinho de carros populares que você vendeu. Então você vai comercializar aquele carro mais caro, porque um carro só já bate a sua meta do mês. É mais ou menos isso, a indústria farmacêutica. Aí eu não vou fazer o juízo de se é bom ou ruim, nem julgar a indústria farmacêutica. O que eu quero é que a população e a sociedade civil amadureça comigo o que vem acontecendo. A indústria farmacêutica ela se posiciona na pesquisa de drogas que vão dar uma lucratividade maior, tá? E justamente, de uma certa forma, deixando um pouco de lado, né, essas doenças de base e focando nessas doenças raras. Porque aí ela vai ser a detentora da droga, ela vai praticamente fixar o preço, porque na verdade o preço é fixado pela Câmara de Medicamentos da Anvisa, mas essas medicações vêm com preço muito alto, né, de milhões o tratamento. Por exemplo, o Spinraza, que é um tratamento para atrofia muscular espinhal também, que ele tem uma eficácia até boa, né, é 320 mil reais uma única dose, né? Então, assim, nem as pessoas de forma particular podem suportar um valor desse e nem o ente público, porque não existem recursos que não sejam inescassos. Todos os recursos são escassos. Se você dobrasse, triplicasse, quadriplicasse o orçamento da saúde pública, estadual, municipal ou federal, ainda não ia dar vazão para isso. Porque a quantidade de drogas novas, né, de medicamentos novos que surgem semanalmente, mensalmente, é tão grande que não tem como se acompanhar isso. Não dá tempo nem de tentar se estudar para se colocar na lista de rol de medicamentos do SUS, né? E nem se investigar a eficácia que seja realmente que justifique se pagar valores dessa fonte própria. Uma das soluções, Marta, que eu defendo também, foi o que foi feito lá na política de AIDS de 1990, é a quebra de patentes, né? Sentar com os laboratórios, tentar negociar, e se não houver negociação, se a medicação realmente é eficaz, em vez do poder público estar pagando esses valores exorbitantes, trabalhar com quebra de patente, que existe inclusive, previsão legal para isso. Rodrigo Pereira. Doutor Herci Alencar, juiz de direito, presidente da Associação Cearense de Magistrados. Doutor Herci, então, o lançamento do livro, quando será? E quem quiser ter acesso ao livro, como é que faz? Olha, esse livro, foi bom você ter me falado, que eu já tinha esquecido. Esse livro está à venda, como um livro, qualquer livro comercial, se você botar no Google, você vai achar, né? Judicialização da saúde, análise e crítica sobre a decisão judicial no fornecimento de medicamentos de alto custo pelo SUS. Na Amazon também vende, né? No próprio site da livraria Lumen Juris também vende. Se você botar meu nome no Amazon, José Herci, Hercy, vai aparecer o livro. É um livro de uma capazinha bege. Pode até mostrar na câmera ali. É um livrozinho de capa bege. Acho que dá para ver aqui? Dá, tá? É um livro que não é muito volumoso, eles são em torno de 200 páginas, mas é bem interessante porque eu faço toda uma abordagem
inclusive sobre a questão dos juízes terem a questão do apelo emocional. Muitas vezes o juiz se encontra no dilema, até defere, às vezes, muitas vezes por pressão, às vezes até, não é por pressão, mas embalado por uma questão emocional. Está ali na dúvida, tem uma questão emocional. O juiz é imparcial, Rodrigo, mas ele não é neutro, ele tem também sentimentos, né? E o lançamento do livro vai ser no dia 29 de novembro, no final do mês, desse mês de novembro, às 17h30, ali no Senac Referência. Na Desembargador Moreira, Desembargador Moreira, Leite Albuquerque, né? Rua Desembargador Leite Albuquerque, aqui na Aldeota, por trás do Shopping Casablanca Mall. Ok. Doutor Erci, eu tenho conversado com alguns colegas seus magistrados e tenho recebido muitos elogios dos seus colegas aí da sua atuação na presidência da Associação Cearense dos Magistrados, né, que tem sido uma gestão realmente muito ativa, muito empenhada aí na melhoria, né, das condições dos magistrados. E uma campanha aí que nós estamos acompanhando aí da associação é a Diretas Já, não é? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco essa campanha, o que é que seria. Veja bem, foi até bom você ter falado também, é um tema também bem instigante. Rodrigo, por incrível que pareça, dentro do sistema de justiça, nós temos, preconizado pela Constituição, vários atores. Nós temos a OAB, a Defensoria Pública, o Ministério Público, que são os promotores e procuradores de justiça, e o Poder Judiciário. Desses atores que eu lhe falei aí, apenas o Poder Judiciário, no caso, apenas os tribunais de justiça, os juízes não elegem, não escolhem o seu presidente, o chefe da sua instituição. A Defensoria Pública, os defensores públicos, a cada 2 anos, votam para a escolha do seu defensor público geral. A OAB agora está em campanha também. Embora seja privado, mas é uma autarquia, né? Na verdade é um sistema misto, é uma autarquia, considerado como autarquia, embora não preste contas ao Tribunal de Contas, mas é uma autarquia, né? Não é um órgão 100% público, mas a classe toda vota, né? Você vê, parece até uma eleição aí para política partidária. 3, o Ministério Público elege o seu procurador-geral de justiça e mais, até um promotor de justiça, que atua no primeiro grau ali junto às varas, pode ser o procurador-geral, não obrigatoriamente um procurador de justiça, que seria o segundo grau, que atua junto ao tribunal. Mas os tribunais de justiça, os magistrados, eles não podem votar no seu presidente. Quem vota para a escolha do presidente do Tribunal de Justiça e do vice é apenas os desembargadores, que aqui no Ceará são 53, na Paraíba são 27, e assim vai. Então, a gente questiona como é que um poder que garante, Marta, e assegura democracia para a sociedade, para as outras instituições, é incapaz de ter democracia interna. Ninguém consegue entender isso. O grande mote que eu já escutei de alguns membros do segundo grau, de alguns desembargadores de outros estados e daqui, é que haveria uma politização do poder judiciário. Na verdade, a politização é saudável. O que não é saudável é a politização partidária. Até porque o homem é um ser político. E já acontece essa política, Rodrigo, só que numa panelinha de 53. Né? O que a gente quer é ampliar, aumentar o espectro de democracia interna, de sair de apenas 53 para mais de 500 magistrados, e todos poderem votar. Afinal de todos, somos todos... até a legitimidade, exatamente. Somos todos magistrados. O que diferencia um juiz de um desembargador, que na verdade tudo é juiz, até a nomenclatura deveria ser juiz de primeiro grau, juiz de segundo grau, como acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem juiz da Suprema Corte, juiz de primeiro grau, juiz de segundo grau, juiz do tribunal. Mas aqui existe essa nomenclatura ainda de desembargador, que ainda vem ali do Brasil colonial, que eram aquelas pessoas que eram encarregadas de desembargar as mercadorias que ficavam apreensivas nos portos pela alfândega. Então, na verdade, é juiz de primeiro grau, juiz de segundo grau. Somos todos magistrados. O juiz de primeiro grau é aquele que julga os processos assim que ele chega nas vagas, que todo mundo tem acesso ali. O segundo grau é a apelação, é aquele recurso que vai, né, para o tribunal. Para você ter ideia, de 100 processos que são ajuizados, apenas 20 vão em grau de recurso para o tribunal. O grosso, o maior volume, é o juiz de primeiro grau.
E por que extirpar o magistrado de primeiro grau desse processo de escolha? Por quê? A quem interessa, né? Concentração de poder? Não sei. Mas eu acho muito salutar. E a gente está nessa luta, dessas campanhas diretas. Se vocês verem, alguns prédios em algumas avenidas aqui em Fortaleza já estão, campanha direta já, pedindo a acessibilidade do Tribunal de Justiça para que altere o seu regimento interno, como Roraima fez, o TJ de Roraima, e possibilite que todos os magistrados possam escolher, dentre os 53 embargadores, um que possa ser o presidente e o vice-presidente da instituição. Então, já existe outros tribunais que já têm essa votação pelos juízes. Né? Roraima alterou o seu estatuto, o seu regimento interno, e já tivemos vários presidentes eleitos de forma direta. Interessante. Com certeza aí a tendência... E tem uma PEC que tramita, PEC 187 na Câmara, ela já foi aprovada na CCJ, e toda vida que ela entra em plenário, existe uma associação que chama ANDES, Associação Nacional dos Desembargadores, que faz um lobby e derruba e tira ela de pauta, né? Porque não tem interesse que seja aprovado. Doutor, o ouvinte voltou a falar, dizendo, Raimundo José, dizendo que está de total acordo com o senhor tem razão, entendeu? No que está a falar, que ele concorda. Ok. Pronto. Pode... 5 minutos. 5 minutos? Ok. Desculpa, doutor. Pronto. Então, toda vida que essa PEC 187 ela vai entrar em pauta na Câmara, já foi aprovada inclusive na CCJ, que é prevendo eleições diretas para a escolha dos presidentes do Tribunal de Justiça, existe um lobby da ANDES, né, na Associação Nacional dos Desembargadores, para derrubar e retirar de pauta. E é retirar de pauta. Em 2022 aconteceu isso. Né? Mas é isso. A AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, que nós, a Associação Cearense de Magistrados, somos filiados, estamos na luta, né, por aprovação dessa PEC. Né? Um dia, se Deus quiser, vai haver um amadurecimento do Poder Judiciário e a gente vai poder votar no nosso dirigente. Muito bem. Okay. A Joana Feitosa ligou parabenizando o senhor e ao nosso programa. Muito obrigado. Então, vamos aos comerciais e voltamos aí com as considerações finais do doutor José Hercy Alencar. Queremos agradecer aí quem está aqui participando pelo Instagram, pelo YouTube também. Muito obrigado. Obrigado, Sidene Furtado, Romeu Pinheiro, Amanda Rocha, Neto da Cacau Show, Ana Paula Silva. Muito obrigado. Grande Neto, valeu. Mas, assim, realmente, assim, importante essa luta aí. Né? Com certeza será muito mais legítimo, né? E eu acho que a tendência vai ser os tribunais no Brasil acompanharem. Né? Roraima, Ceará, não sei o quê. Essa é a luta, né? Doutor, não, a gente lamenta dizer que o tempo Não sei. Ficaria muito bom. Bom, Estamos apresentando Diálogo Aberto. Comunicado, Marta Pereira. Não esqueça, a melhor farinha de trigo Dona Maria, e compre no supermercado Pinheiro. Melhor atendimento, melhor preço. Faça seu cadastro no pinclube.com.br e tenha acesso aos melhores preços do mercado. Supermercado Pinheiro, o bom vizinho. Essa entrevista com o doutor Hercy Alencar ficará salva no Instagram do programa Diálogo Aberto, que é diálogo.aberto, e também no YouTube, @Diálogo Aberto. Ok, Marta Pereira, com as considerações finais. Ok. Doutor Hercy Alencar, nós agradecemos muitíssimo a presença do senhor aqui no nosso programa Diálogo Aberto. Ficaremos muito mais tempo a questionar por quantas perguntas através até dos ouvintes. Doutor, parabéns aí. Desejamos ao senhor muito brilho no seu caminhar e que o sucesso o senhor esteja sempre a alcançar. Mais uma vez, muito obrigada. Estamos aí para as considerações finais.
Eu que agradeço, dona Marta, ao Rodrigo aí pelo convite. Estou sempre à disposição, né? E mais uma vez eu reforço o convite a todos para estarem presentes no lançamento do livro, no dia 29 de novembro, às 17h30, no auditório, terceiro andar do Senac Referência, na rua Desbardolete de Albuquerque, esquina com a Avenida Desbardor Moreira, na Aldeota. Né? Ficarei muito feliz e desejo a todos os ouvintes hoje um bom dia de finados, para a gente pensar e relembrar aquelas pessoas que foram tão queridas para nós nesta vida, que já se foram e se encontram nos braços do Pai Celestial. Amém. Chegamos ao final do nosso programa Diálogo Aberto. Desejamos a todos os ouvintes uma semana de paz, de saúde e de alegrias também. No próximo sábado estaremos juntinhos nesse horário, de 13 às 14 horas. Que Deus proteja a todos.